O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, chegou a Brasília neste sábado após ser preso no Paraguai, para onde ele fugiu para não cumprir pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu te convido aí agora para a Capital Federal comigo. Lá está a repórter Suane Guerreiro. Uma boa noite para você, Suane. Bom, o Silvinei, ele já está no complexo da Papuda e não é exatamente onde a defesa dele gostaria que ele, agora, a partir de agora, cumprisse pena, né? Exatamente, Simone. Muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Ainda durante a tarde, Silvinei Vasquez foi levado pela Polícia Federal a uma ala específica da Papuda, conhecida como Papudinha, que costuma receber militares e autoridades. Mas a defesa do ex-diretor-geral da PRF pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele cumpra essa prisão em Florianópolis ou na cidade de São José, ambas em Santa Catarina. O documento destaca que Silvinei possui vínculos familiares, sociais e também de trabalho no Estado e que isso ajudaria a manter a integridade física e psicológica dele. Silvinei desembarcou no início da tarde aqui na capital federal depois de ter sido preso e entregue pelas autoridades paraguaias. Vamos ver os detalhes na reportagem. Silvinei Vasquez decolou de Foz do Iguaçu, no Paraná, em uma aeronave da Polícia Federal por volta das 10h20 da manhã de sábado e desembarcou na capital federal no início da tarde. O ex-diretor da PRF foi conduzido por agentes até a Superintendência da Polícia Federal para passar por exames de corpo de delito e logo depois foi levado para o complexo penitenciário da Papuda. Antes de embarcar para Brasília, Silvinei passou a noite desta sexta na sede da PF em Foz do Iguaçu. Ele foi preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, depois de romper a tornozeleira eletrônica e tentar embarcar para El Salvador, na América Central, com um passaporte de um cidadão paraguaio de nome Júlio Eduardo. O governo do Paraguai decidiu expulsar Silvinei Vasquez por ter ingressado clandestinamente no país. O ex-diretor da PRF foi entregue às autoridades brasileiras na fronteira, para onde foi levado algemado e encapuzado. O STF determinou a prisão preventiva de Silvinei, que foi condenado a mais de 24 anos de prisão por 5 crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado. Ele estava solto, pois ainda cabe recurso ao resultado do julgamento. A fuga de Silvinei gerou um alerta no Supremo Tribunal Federal em relação a outros condenados do julgamento da tentativa de golpe de Estado. E logo na manhã deste sábado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal cumprisse 10 mandados de prisão domiciliar em diferentes estados do país contra integrantes dos núcleos 2, 3 e 4 dessa ação penal, mesmo antes do chamado trânsito em julgado, quando não há mais como recorrer da decisão. Um dos alvos da operação foi Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 21 anos de prisão. O advogado dele questionou a medida. Nenhum fato concreto atribuído a Felipe Martins está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. Não tem nenhum comportamento do Felipe Martins que necessite o agravamento das cautelares. O que Felipe Martins tem a ver com a suposta tentativa de fuga de outro corréu? As medidas cautelares também valem para Ailton Barros, Marília Alencar, Giancarlo Gomes, Ângelo Denicoli, Fabrício Moreira, Guilherme Marques Almeida, Sérgio Cavalieri, Bernardo Romão e Carlos César Moretson. O último, que é presidente do Instituto Voto Legal e produziu relatórios desacreditando as urnas eletrônicas, não foi localizado pela Polícia Federal e é considerado foragido.
Os alvos da operação deste sábado devem seguir uma série de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar as redes sociais, manter contato com outros investigados e receber visitas, além da entrega dos passaportes e suspensão de registros e autorizações para porte de armas. Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas, o Supremo pode decretar a imediata prisão preventiva. A defesa de Carlos Morretson disse que o cliente mudou o endereço, que a Polícia Federal foi informada e que, por hora, não vai mais se manifestar. O advogado de Fabrício Bastos chamou a decisão de arbitrária. Afirmou que o cliente sempre colaborou com a Justiça e que ele não oferece risco de fuga. As defesas de Ângelo De Nicoli e de Marília Alencar informaram que não vão se manifestar sobre a questão. E nós tentamos contato com os demais citados e ainda aguardamos o retorno. Ainda sobre esse assunto, a analista de política do SBT News, a Basília Rodrigues, que você já vê aqui, chega agora ao SBT Brasil para a gente conversar sobre os desdobramentos desse caso. Basília, uma boa noite para você. Nós vimos ali o advogado reclamando que é como se o cliente dele fosse pagar o pato pelo que os outros fizeram. Eu te pergunto, esse mesmo raciocínio não pode embasar um fortalecimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação, por exemplo, a outros condenados, no sentido de que alguns estão presos, então não terão o benefício da prisão domiciliar, por exemplo, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por considerar que se esses aí tentaram fugir ou alguns até conseguiram, os outros também vão tentar? Olha, o que Silvinei Vasquez fez pegou mal para ele e para todos os outros condenados, Simone. Esta percepção de ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas pela decisão que a gente tem divulgado do ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator do caso. Muito boa noite para você, a todos os espectadores aqui no SBT, para entender um pouco mais a política. O ministro Moraes, mais cedo, decretou estes mandados de prisão domiciliar e uma série de medidas restritivas, como o uso da tornozeleira, dizendo o seguinte, que está tomando essa decisão devido ao término do julgamento do mérito da presente ação penal da tentativa de golpe e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao 8 de janeiro. Então, para o ministro, estas fugas já não são coisa só de um ou outro condenado ou possível condenado pela tentativa de golpe no país. Virou mesmo um método do que ele classifica, e o Supremo entendeu assim, de organização criminosa. Nesta decisão, ele cita como exemplo, pelas novas medidas de prisão domiciliar, a fuga de Silvinei Vasquez, a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez, e também cita outros nomes, como o do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. No cenário fático, é isso que temos, mas levando em consideração os próximos passos, o ministro demonstra que vai seguir fechando o cerco sobre os condenados pelo 8 de janeiro, mesmo antes do chamado trânsito em julgado, quando não tem mais conversa mesmo com a Justiça, nenhum tipo de recurso pode ser apresentado. Olha que interessante, nesta decisão aqui, em que ele fala da prisão em casa, medida de prisão domiciliar, o ministro afirma, Simone, que poderia até mesmo, levando em consideração tantos indícios de que eles estão trabalhando não individualmente, mas no coletivo para fugir do Brasil, poderia decretar prisão preventiva quando não tem prazo de acabar, até mesmo antes do chamado trânsito em julgado. A gente ainda tem muito para saber, entender sobre a fuga de Silvinei Vasquez. Ele que conseguiu deixar o Brasil e só foi interceptado mesmo pelas autoridades paraguaias quando tentava pegar um voo no aeroporto em Assunção, se passando por outra pessoa, com todo aquele enredo em que apresentou até um passaporte falso e contando uma história de que sofria de câncer. Esta
estas informações na audiência de custódia, né, a sessão que ele teve ali com a justiça antes de ir para a prisão, estas questões não foram levantadas. Era mais uma audiência para saber como foi o momento da prisão e não o momento da fuga. Eu falei agora há pouco com o advogado de Silvinei Vasquez. Qual o entendimento disso? Que ele vai ser chamado para depor novamente. Como foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele conhecia o sistema por dentro e uma das questões que será feita é saber se ele foi ajudado por alguém para deixar o Brasil. Só para terminar, Simone, eu falei com um ministro do STF, perguntei qual a sua avaliação sobre essas novas decisões de Moraes e um dos magistrados me disse: estamos assistindo o movimento dos mortos, se referindo assim a esse desfecho da história. Simone? Ok, Basília, muito obrigada. A documentação era falsa, o laudo médico era falso, a única verdade que tinha ali com o Silvinei era o pitbull que ele tinha levado com ele. Muito obrigada, uma boa noite para você.